Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Claudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas, ok? Hoje nós vamos montar juntos uma tabela de cálculo automático do imposto de renda, como nós fizemos com a tabela de INSS. É importante você saber montar essa planilha, essa tabela de cálculo automático no Excel, porque ela é de uso constante aí na área de gestão de pessoas, não é? Às vezes você inclusive coloca ela no seu Google Planilha, yes, e aí facilita para que você tenha acesso aos cálculos rápidos quando você precisa tirar a dúvida de um empregado, explicar e assim por diante, ok? E aí nós vamos criar ela no mesmo arquivo que eu criei a minha tabela de imposto de renda na aula anterior, de Excel, ok? Vou criar uma planilha adicional aqui, vou renomear ela de imposto de renda, ok? E aí, o que eu preciso criar inicialmente? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela para ficar fácil para vocês visualizarem. Eu preciso inicialmente colocar os dados da tabela oficial do imposto de renda para depois eu montar minha planilha de cálculo automático. Eu vou seguir a mesma linha da planilha que eu já tenho, né, que vocês veem aí geralmente nos meus vídeos que eu ministrando as aulas e que eu uso também na minha sala de aula e que disponibilizo também para meus alunos. Essa planilha aqui ela calcula INSS e o próprio INSS já vem aqui para o imposto de renda e ele calcula o imposto de renda automático, passo a passo. Isso fica fácil de eu entender como é que ela chegou no cálculo, tanto o cálculo normal quanto o simplificado. E aqui ele compara qual o menor, qual é o mais vantajoso para o trabalhador e me dá o resultado aqui embaixo. É essa planilha que nós vamos montar hoje, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é eu montar essa planilha, trazer essa tabela do imposto de renda, que é o imposto de renda oficial, para o meu arquivo. Baseado nela é que eu vou fazer o meu cálculo do imposto de renda. E aí eu vou trazer a base lá que eu tenho bruta do contra-cheque e colocar meus cálculos passo a passo conforme o, as particularidades do trabalhador, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu gosto geralmente de diminuir o tamanho das colunas, porque fica mais fácil de eu usar, mesclar as colunas para criar os campos que eu preciso. Então, eu venho aqui, ó, cliquei aqui no cantinho, selecionei todas, eu venho aqui em formatar, largura, aqui ela vem com padrão de 8,43, eu vou botar 5, ok? E aí ficou menor. E aí eu vou lá no site do governo, vou pegar a tabela oficial do imposto de renda, ok? Eu estou aqui no site do governo federal, estou aqui em tabela de imposto de renda, tributação 2023, incidência mensal. Então eu vou criar essa tabela aqui do imposto de renda no meu arquivo, vou botar ela no início e embaixo eu coloco minha tabela de cálculo automático. Primeiro eu vou replicar essa tabela do imposto de renda. Vou mesclar aqui algumas colunas. Vou colocar aqui primeiro vai ser a faixa, segundo vai ser o início da faixa, depois o até, não é, que é o final da faixa. Tenho aqui o percentual, ok? E depois a parcela a deduzir. Vai sobrar uma linhazinha aqui, uma colunazinha aqui, então eu tiro ela. Pronto, tabela, imposto de renda 2023. Vou selecionar e vou colocar a borda nelas. Pronto, já tem uma estrutura básica. Faixa, aqui é de, até, limite inicial, limite final, percentual, aqui é o símbolo de percentes, e aqui parcela a deduzir, ok? E aí, posso vir aqui primeiro, copio aqui para a primeira faixa, apago
os dados que ele trouxe repetidamente, depois vem e copio 5 vezes. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Vou vir aqui, ó, 5 vezes. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tá aí as 5 faixas. Então, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, opa, segunda faixa, terceira, quarta, quinta. Essas faixas aqui, aqui ficou com uma coluna a mais. Vou adicionar aqui para ficarem iguais. Aqui eu copiei só, botei só 2 colunas, por isso que ficou sobrando uma na minha conta. Então adicionei aqui, ficou, os campos em valor ficaram com 3 colunas, percentual 2, valor 3. Pronto. Aqui, essas colunas são em valor, vou colocar aqui, e essa também em valor, já vou formatar aqui, e essa aqui é em percentual. Então, de 0 a. Aqui eu posso ir copiando, ó, os valores da tabela, ok? Coloco aqui 375105, copio aqui. Quando você vai copiar, quando você vai copiar uma informação aqui do site, se você vier aqui e tentar colar direto, ele vai dar erro, porque não tem o mesmo tamanho. Apesar disso aqui, ó, que você está vendo no site ser uma tabela, não tem o mesmo tamanho da sua tabela que está mesclada. Então, você vem aqui na barra e copia, tá? Que ele vai trazer certinho. Então, aqui, ó, estou aqui na faixa 3. Opa, mas tem um errinho aqui, deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir meu errinho aqui na faixa, colocar certinho. A primeira é essa aqui, ó, que está aqui no cantinho, para o limite de 0 a 2112. Pronto. E depois de 2112,01 a 282,665. Pronto. Aí você copia na barra que ele vai, ok? Às vezes é melhor você copiar do que digitar, porque às vezes você pode errar aqui uns centavo, trocar um 6 por 9, né? E aí gera erro no seu cálculo. E às vezes o que você digitou é difícil. Você tem uma dificuldade de achar o erro, né? Você perde uns minutinhos, né? Aqui eu trouxe só os limites finais. Aqui eu boto 9.999,999,00. Pronto. Esse aqui é o infinito, né? Teoricamente. Aqui eu vou vir. O início da segunda faixa é a primeira faixa mais 1 centavo. Mais 1 centavo. Ok? E aí eu venho puxando, ele vai trazer automático. Certo? Percentuais. O primeiro é 0. Segundo, 7,5%. Terceiro, 15%. Quarto, 22,5%. Quinto, 27,5%. Aqui, por padrão, ele tem um formato que arredonda, né? Então, vem aqui simplesmente e aumenta os zeros, ok? Deixa eu maximizar aqui o meu Excel para ele aparecer aqui o símbolozinho de aumentar casas, ó. Tá vendo? E aqui eu volto para minha tela. Parcela deduzir 158,40. Opa, faixa 0, a segunda é 158,40.
A terceira, 370,40. A quarta, 651,73. E a quinta, 884,96. Tá aí minha tabela do imposto de renda. De 0 a 2.112,00%. A cela deduz zero. Então, isso aqui é a faixa de isenção. Lembrando que isso aqui é a base líquida, tá? Que vai ser incidida na tabela. De 2.112,01 a 282,665, 7,5%. Toda vez que eu usar essa alíquota, aí o desconto do resultado, uns 58,40. Ok, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que ainda tem espaço. 282,666 a 375,105, 15%. Toda vez que eu usar essa alíquota, deduzo 370,40. 375,106 a 4.664,68. Toda vez que eu usar essa alíquota, deduzo 22,5. Toda vez que eu usar essa alíquota, deduzo 65173. E depois 6,664,68. Desculpe, 4,664,68 ao infinito. Não tem teto a tabela do imposto de renda. Ok? 27,5. Parcela a deduzir. 884,96. Aqui eu tenho duas informações adicionais que impactam no meu cálculo, ok? Primeiro é esse desconto simplificado novo. Desconto simplificado, que começou a vigorar agora em maio. Então, o valor do desconto simplificado é 528, ok? Está aqui embaixo na tabela. 52800. Ok? Ok? Pronto. E depois, dedução por dependente. Vou escrever só dependente, né? Pronto, dependente. E aqui você vai ter um valor de 18959. Aqui, ó. Por valores que, dependente, não houve alteração. Você tem uma outra dedução ali que está na tabela, que é a dedução de rendimentos isentos previdenciários para maiores de 65, 65 anos. Então, o aposentado, quando trabalha, da base dele você deduz 19306, 19398 do cálculo, que é essa parte isenta do imposto de renda, ok? Aqui não é comum acontecer, mas pode acontecer, mas está aqui na tabela também para dedução, ok? Vou colocar aqui, ó, e aqui embaixo também, para ficar completo como na tabela do governo. E que o texto é maior, são rendimentos isentos. Tá idêntico. Só um pouquinho aqui, não mesclar. Mesclar pode ser melhor. Quebrar automaticamente sempre. Pronto. Aqui ele vai trazer um valor. Um 903. Pronto. Tá aqui minha tabela do imposto de renda retido na fonte. Ok? Então, com essa tabela agora, eu vou preparar a minha tabela de cálculo automático, a minha planilha de cálculo automático do imposto de renda, ok? Tem aqui minhas informações, baseado nela eu vou realizar o meu cálculo automático, tá?
para seguir um padrão, eu desço aqui um pouquinho e começo a montar a minha planilha de cálculo. Ok? Vou descer mais uma linha para ter margem aqui para botar meu cabeçalho. Aqui eu vou colocar primeiro a base bruta. Escolhi aqui 1, 2, 3, 4 colunas. Base bruta é a base que eu trago lá do recibo de pagamento, seja do contra-cheque ou de uma RPA, sem ter nenhuma dedução, ok? Só pegando o que está no contra-cheque. É claro que às vezes, no contra-cheque de empregado, pode ser que ele tenha uma falta, já vai deduzir ali. Então, a base bruta é a montagem da base, só olhando as rubricas, salário menos faltas e DSR da falta, por exemplo, tá? Sem dedução de dependente, INSS, sem nada. E aqui eu trago minhas deduções legais, tá? Dedução, começo com minhas deduções legais. Dedução INSS, aqui. Dedução INSS, dedução dependentes, dedução, vou botar aqui outras deduções. Não são tão comuns como pensão alimentícia, a própria aposentadoria, né? A própria dedução do original daquele 1903 para o aposentado que trabalha, ok? Então, aqui, uma dessas rubricas eu preciso ter total de dependentes, ok? Aqui o total de dependentes e o valor por dependente trazido para cá para trazer o meu cálculo. Então, eu vou pegar essa linha aqui de dependentes, vou colocar aqui, ó, quantidade de dependentes, valor por dependente, 18959, e aqui o meu valor. Então, todos os outros, deixa eu aqui na borda aqui na coluna. Então, quantidade, dependentes, quantidade, valor, valor por dependente. Ah, mas o valor do dependente está lá na tabela de cima, mas aqui no cálculo é interessante eu trazer, porque ele vai trazer o resultado da conta aqui, ok? Então, vou vir aqui as minhas células de base de cálculo do INSS, do base de cálculo do INSS, a base bruta. Eu vou colocar aqui. Aqui vai ser minha dedução de INSS, que eu já calculei. E aqui as minhas outras deduções. Eu pego esse cara aqui e coloco uma borda nele externa, para ele não aumentar aqui para vocês, ficar melhor. Eu boto uma borda nele externa para ela ficar completa, tá vendo? Para não aparecer as colunas. Dedução de INSS, borda externa. Dependentes, borda externa. Outras deduções, borda externa. Ok? Ficar dessa forma. E aqui, base líquida. É quando eu já peguei a base bruta. Base líquida. Quando eu já peguei a base bruta e fiz as deduções legais. É sobre ela que eu vou aplicar a minha tabela do imposto de renda. Começar a aplicar a tabela. Ok? Aqui. Então, vou tirar aqui as linhas de grade e vai ficar dessa forma. Ok? Aqui eu vou aplicar a minha alíquota. Ok? Aplicação, alíquota, IRRF.
Ação alíquota. E aqui, ó. Aqui. Resultado. Ação alíquota. Três colunas. Agora, parcela a deduzir. Parcela a deduzir. Vou lá na minha tabela e busco essa parcela a deduzir. Três colunas. Ele vai trazer a parcela a deduzir. E depois imposto de renda. Retido a fonte. Descontar. E ficou grande. Eu tenho espaço aqui. Mesclo outras colunas. Tá certinho. E aqui vou pegar três colunas. Fazer o valor. Tá aqui o meu cálculo inicial do imposto de renda. A minha tabela. É claro que eu ainda vou colocar minhas fórmulas, não é isso? Então tá aqui. São esses dados que eu vou trazer. Então, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Importante, toda vez que você cria uma planilha, eu pelo menos acho importante, você montar a estrutura dela antes, bonitinha, para você ir se baseando e montando seus cálculos. Então, base bruta, aqui tem uma base líquida, então vou botar em cinza também. E, por fim, eu tenho o imposto de renda retido na fonte. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, a base de cálculo está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vincular essa tabela à minha tabela do INSS anterior. Vou pegar a mesma base que tiver aqui, vou trazer para cá. Por quê? Porque para eu calcular o imposto de renda, eu vou ter que ter um INSS, ok? Então, como a minha pasta aqui do Excel, não é que o meu arquivo de Excel ele chama pasta. As planilhas estão aqui dentro, ok? Então, ele já tem um cálculo de INSS, geralmente eu vou fazer um e depois fazer o outro, né? Muito dificilmente eu vou ter um rendimento que não tem INSS, tá? Se não tiver, você entra aqui e coloca o valor sem usar a fórmula, ok? Mas essa fórmula aqui é simples, é só botar igual, vir aqui e dizer de onde você quer trazer, ok? E aqui eu vou trazer o meu INSS que já está calculado lá, ó, dedução INSS. Já está calculado aqui, eu vou trazer de cá. Já aprendi a calcular isso na aula anterior. Meus dependentes de pensão serão indicados pelo meu trabalhador, ok? Então, dedução por dependente, vou colocar aqui e valor de 1. Valor por dependente, vou trazer aqui de cima. Posso colocar tanto igual quanto mais que ele traz o resultado. Valor por dependente está aqui, ó. E aqui essa conta vai ser o total de dependente vezes o valor por dependente. Me trouxe o resultado. Se eu tiver alguma dedução de pensão alimentícia, vou botar aqui, ó. Pensão alimentícia. Alimentícia. Aposentadoria. Pronto. Tem uma série de pensão alimentícia. Aposentadoria e outros. Tem uma série de valores que você pode deduzir aqui. É bom você pesquisar direitinho, porque você tem que colocar aqui no cálculo da pessoa. Então, tem previdência privada, tem alguns fundos de investimento que a pessoa tem, que você pode dizer. Tudo isso tem que estar relacionado àquele pagamento que ele recebe, ok? Fora isso, ele faz essa dedução lá
no ajuste anual dele, que é a declaração do imposto de renda. Então vamos aqui, ó, base líquida. A base líquida, ela vai ser, eu vou colocar mais letras aqui nessas colunas, ok? Ó, A, para ficar mais fácil o meu cálculo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, essa aqui é uma coluna onde me dá a oportunidade de eu mostrar o meu cálculo, ok? Então, dedução de INSS, dedução por dependente, dedução base líquida. Então, a base líquida, ela vai ser A, A menos B menos C menos D, ok? Então, ele me traz aqui a fórmula, não é? De como eu vou achar essa base líquida. Eu vou pegar aqui o A, que é a base bruta, menos o B, menos o C, menos o D. Pronto. Tá aqui, ó. Minha base líquida é onde eu vou aplicar a minha tabela do imposto de renda. E aí, essa aplicação vai ser como? Vou pegar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, porque aqui eu já estou aplicando a alíquota. Faltou. Interessante eu ter uma linha com a alíquota do imposto de renda. Então, eu vou excluir uma linha aqui, tá? Incluir linha. Vou subir essas letras aqui para cima, ok? Vou tirar essa marcação aqui, tá? Vou tirar essa marcação aqui e vou colocar aqui, ó, a própria alíquota que eu vou trazer. Fica mais fácil do IRR. Fica mais fácil de eu entender o meu cálculo. Então, a alíquota FGHIJ. Pronto. J caixa alta. Pronto. Vai ficar melhor. Então, a alíquota no imposto de renda, eu vou trazer para cá. Depois, a aplicação da alíquota é a base líquida é vezes o F. Vai me trazer esse resultado, ok? Na realidade eu coloquei o nome aqui. Então vamos voltar. Vamos excluir porque acabou ficando repetido. Então, F vezes G. Eu achei que eu não tinha colocado, eu não prestei atenção, só botei o nome errado. É F, G, H, I. Então vai ser E vezes U, F. Desculpa aí, tá, pessoal? Que eu tô montando aqui de cabeça e às vezes você bota um nome diferente. Aplicação alíquota do imposto de renda. Aqui é onde eu vou trazer a minha alíquota, tá? Eu achei que aqui embaixo era o resultado, não é. Aqui é a aplicação da alíquota, eu já tinha colocado. Então, vai ser o E vezes o F, ok? Aqui, isso é aqui embaixo. E vezes o F, que é a alíquota. Então, vai ficar dessa forma. Toda vez que a gente monta as coisas assim ao vivo, acontece esses probleminhas, ok? Então, a aplicação da alíquota, eu vou trazer a alíquota para cá. Que fórmula eu vou usar para trazer essa alíquota? Eu tenho várias formas de trazer isso para cá. De forma automática, eu posso usar o se, e aí a fórmula fica um pouquinho maior. E dentro do se eu posso usar o i, né? O e. E aí eu vou analisar essa base aqui dentro dessas faixas, ok? Então, se esse valor, e essa coluna aqui, tá? Se esse valor, aumentar um pouquinho.
de 298735, por exemplo, e estiver na primeira faixa, ele vai trazer 0. Se estiver contido na segunda faixa, vai trazer 7,5. Se estiver contido na terceira faixa, vai me trazer 15%. Se estiver na quarta faixa, 22,5, e na última, 27,5. Então, eu tenho que usar essa análise para ele trazer para cá aonde nessa faixa ele está inserido. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou aumentar aqui a minha coluna para vocês verem a fórmula, como é que ela vai ficar. Vou vir aqui, ó, igual se, abro parênteses, ok? E aí dentro do se eu coloco um i, e aí esse i aqui será analisado. Se a base líquida é maior ou igual, ok, ao limite inicial da primeira faixa, ponto e vírgula, esse ponto e vírgula quer dizer que é o i, tá? Ponto e vírgula, base líquida é menor ou igual ao final da primeira faixa, aí fecha o parênteses, ok? Vou fechar o parênteses aqui, tá? Fechei o parênteses. Então, vou trazer o percentual. Se não, aí eu abro outro se, tá? Se não, se. Agora eu vou analisar para a segunda faixa. E agora eu vou para a segunda faixa. Se base líquida maior ou igual que o início da segunda faixa, ponto e vírgula, e base líquida menor ou igual o limite superior à segunda faixa, fecho parênteses, então os 7,5% que está aqui. Se não, se, aí eu abro aqui o parênteses, um i de novo, parênteses de novo, venho analisar a terceira faixa. Base líquida maior ou igual ao limite inicial da primeira faixa e base líquida menor ou igual ao limite superior da terceira faixa, então, fecha o parênteses, então 15%. Se não, se, abro aqui o parênteses, e agora eu vou analisar a quarta faixa. E base líquida maior ou igual que o limite inicial da quarta faixa e base líquida menor ou igual ao limite final da quarta faixa, fecho parênteses, então 22,5 que está aqui, ok? Se não, se, agora eu vou para a última faixa. E aqui, pessoal, eu poderia até botar se não 22,5, mas eu vou seguir o mesmo padrão e por mais que fique apenas um valor dentro do i, ele vai funcionar, tá? Eu segui o mesmo padrão de fórmula, mas você tem outras opções de fechar o final, porque até porque você só tem um resultado possível aqui no final, tá? Se i, o início da primeira faixa, o início da primeira faixa não, a base líquida for maior ou igual ao início da primeira faixa, aí eu fecho o parênteses, eu deixo essa condição. Então, 27,5. E aí, vou fechar os parênteses. Aqui, ó. Fechei um, vermelho, até ficar preto, ó. Fechei 2, fechei 3, fechei 4, fechei 5. Quando ele ficou pretinho, o último parênteses ficou pretinho, ele encaixa com esse último, com esse primeiro parênteses aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou lá e dou um Enter para ver se minha fórmula vai funcionar. Dei o Enter, ele trouxe 15 centavos. Na realidade, ele trouxe 15 centavos porque está com o formato errado, ok? Vou clicar aqui no percentes, ó, ele trouxe 15%, ok? E aí eu vou clicar aqui para aumentar as casas, porque eu vou precisar em alguns momentos que tem alguma coisa aqui depois da vírgula apresentando. Então, a minha fórmula ficou desse jeito, ó. Vou botar para vocês aqui no bloco de notas, ó.
para vocês verem. Ó, aqui, ó, é ele analisando a primeira faixa, tá vendo? Ó? P18 é aqui a base líquida, ó. P18, tá vendo? E aí você poderia renomear essa célula e tudo mais, mas como a gente vai fazer muito cálculo, ficar renomeando um por um vai te fazer perder um pouco de tempo. Mas o P18 é a base líquida, tá vendo? É a base líquida maior ou igual do que D4 e base líquida menor ou igual do que G4, que aqui são os limites das faixas. Então, J4, se não, aí ele vem trazendo, analisando todas as faixas, ok? Então, o I é uma forma mais rápida de fazer, tá? Tem gente que usa o PROC também para localizar o valor mais próximo e tal. Eu não gosto de arriscar porque o PROC ele procura o valor exato, o valor mais próximo. Como isso é intervalo, às vezes pode acontecer de dar algum erro, tá? Então, agora eu aplico a base líquida vezes o meu percentual. Aqui, ó. E aqui ele já trouxe para mim, o resultado. 2.987,35, ok? 15%. Apliquei 15%, deu 448 e 10. Aqui eu tenho que trazer agora a outra informação da tabela, que é a parcela a deduzir. E aí eu tenho duas opções. Eu posso escrever aquela fórmula de novo, ok? Ou posso pegar a fórmula anterior e alterar. Quando eu, quando eu escrevi a minha fórmula, quem eu estava trazendo de resultado era a coluna J, ok? Apesar de estar mesclado, ele assume a coluna da primeira coluna mesclada. Então é o J, tá vendo? Aqui tem J e K, mas ele traz aqui, ó, o J, tá? Então aqui na parcela deduzir tem L, M e N, ele traz o L. Então, em vez de trazer J4 da mesma forma, ele deveria trazer, vai ter que trazer agora o L4. Eu posso não querer perder tempo, já que eu escrevi essa fórmula toda aqui, eu posso vir aqui e fazer uma substituição e depois colar lá, ok? E aí vai da sua malícia, da sua habilidade, né? Então, aqui, ó, onde tem J, ok? Isso aqui, pessoal, eu faço sempre com várias fórmulas grandes quando eu escrevo, e que eu tenho essa mudança simples de trazer uma coluna ou trazer outra, eu venho aqui, ó, simplesmente substituo, ó, substituir, onde tiver J, substitua por L, aqui na minha fórmula, ok? Vamos substituir uma por uma. Não achou o J. Substituir J por L. Agora achou. Vamos voltar aqui no início. Substituir, eu tive que selecionar ele para ele achar. Então, substituir o primeiro, J4 virou L4, tá vendo aqui, ó? J4 ele já fez, virou L4. Substituir o próximo, J5 virou L5. J6 virou L6. J7 virou L7. J8 virou L8. Vamos ver se vai funcionar. Vou dar um Ctrl C, ok? Vou levar para lá. Vou levar para lá. Vou colocar aqui, ó, igual. Ver se já tem um igual aqui no início. Já, então não precisa. É só vir aqui, ó, e colar. Dou Enter. Aí, ó. Trouxe a parcela a deduzir. Para a alíquota de 15% é R$ 370. Tá vendo? 370,40. Funcionou. E agora eu venho aqui. 448 e 10 menos 370,40. Aí.
E vezes F, parcela deduzir. Agora aqui vai ser o G menos o H. Ok, a minha planilha, ok, de cálculo normal do imposto de renda, ok, me mostrando passo a passo, base bruta, soma de todas as verbas que tem no recibo que incidem ou que deduzem, isso aí quem vai deduzir é uma falta, DSR da falta, um estorno, eventualmente que tenha dedução por dependente, por dedução por imposto de renda, INSS e tudo mais. Mas aqui, claro que é imposto de renda, então seria a falta, DSR da falta, um atraso, né, que vai deduzir na base. Então é a base bruta, simplesmente a análise do contra-cheque. E aqui, dedução de INSS, trouxe da minha planilha de INSS, levando em consideração a simulação de que eu estou calculando mesmo o contra-cheque, INSS, imposto de renda. Aqui, vamos testar, aqui na minha outra planilha que já está pronto, não é? 3.500, 32306, um dependente, 7700. Foi essa parte aqui da planilha que nós fizemos. Agora nós vamos criar essa coluna do desconto simplificado. Você vai ver que com essa fórmula aqui de cálculo, vai ser muito fácil a gente montar ela. Essa dedução do desconto simplificado é uma opção, né, que você vai analisar toda vez que você fizer o cálculo agora a partir de maio. Então, esse 528 que está aqui, ele vai substituir todas essas deduções. Então, só vai valer a pena quando ele for maior do que a soma dessas deduções. Então, vou colocar aqui novamente uma base bruta. Base bruta. Ok? Vou colocar aqui três valores. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Três valores. Pronto. Três valores não, três colunas. Ok? Selecionar os dois. Daqui eu vou puxar as minhas outras linhas, tá? Então aqui vai ser valor. Então vou usar a mesma base bruta, igual 3.500. Essas três linhas aqui, elas vão virar uma linha só aqui na mesclagem. Então vou colocar aqui desconto. Vou usar aqui até o mesmo texto aqui do desconto simplificado. Pronto. Clicar aqui para ele quebrar. E aqui também vai virar uma linha só. Ok? Colocar aqui igual o valor do desconto simplificado. Aqui. E ele vai fazer a análise do desconto simplificado, se vale a pena. Então, o que ele vai montar para mim é outra base líquida. E a base líquida para cá. Vou fazer a mesma coisa aqui, porque essa base bruta digita em caixa alta e essa aqui foi em caixa baixa. Aqui. Aqui eu monto as três colunas de novo. Montei o campo aqui para a base líquida. A base líquida não vai ser igual. Eu começo com a mesma base bruta, mas a base líquida é diferente. Essa base líquida aqui vai ser igual à base bruta menos o 528. Então, base bruta menos 528. Posso colocar aqui, ó, A menos B. Vou dizer aqui que esse cara é. Vou escrever aqui, senão não vou poder botar aqui. Não vou conseguir, vou ter que fazer um. Eu teria que fazer um concate aqui para colocar um texto aqui. Ah, beleza. Ele me trouxe um outro valor de base líquida, ok? E aqui eu vou replicar. Vou copiar logo aqui, puxar para ficar padrão todo mundo.
E aqui eu vou copiar o nome, aplicação da alíquota. Ficou grande, então vou resumir, aplicação alíquota. Ok, vou botar entre parênteses aqui, que isso aqui é o F. Depois resultado. Isso aqui é o G. Resultado da aplicação da alíquota. Parcela deduzir. A parcela deduzir vai ser o H. Por fim, o I. IRF. E aqui, pronto. Você pode formatar na sua planilha com mais espaço aqui, porque o meu espaço é limitado para não ficar tão grande que não apareça aqui na tela ou que eu tenho que diminuir tanto, ok? Pronto. E aqui eu vou trazer os meus valores. Vou botar aqui minhas bordas, né? Aqui, pessoal, eu já tenho. Vou me reservar o direito de colocar mais uma coluna aqui. Pronto. Espaço aqui no canto. Pronto. Aumentou aqui um pouquinho. Pronto. Aqui, aplicação da alíquota do imposto de renda. Eu não preciso escrever aquela fórmula toda. Quem mudou aqui no resultado, quem mudou aqui foi a base de imposto de renda, que agora que é a base líquida no imposto de renda, que agora é W18, ok? Então eu posso pegar aquela mesma fórmula, ok? Então Ctrl Z aqui. Deixa eu voltar aqui os meus. Deixa eu voltar aqui o que eu tinha feito antes. Agora o que é J, o que é L, vai virar J de novo. Eu quero que traga o meu percentual. Substituir, ok. Vou voltar aqui no início. Que é L, vai virar J. Que é L vai virar J, que é L vai virar J. Ok. Vem aqui e copio a minha fórmula de novo. Todo mundo que era J, que era L, virou J. Só que aqui não é mais P18, ok? A minha base agora, líquida, é o W18. Eu copio ela aqui, ó, no cantinho, e venho para a minha fórmula. Vou botar aqui, ó, W18. Todo mundo que for P18, que era a base líquida antes, agora vai virar J18. Ou, desculpe, W18. Então, vem aqui, ó, substituir 1, substituir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. E agora eu mudei. Vamos ver se vai funcionar. Ele vai me trazer o J ainda, que é o percentual. Venho aqui, ó, igual 0,15, né? Ele está em formato decimal. Vou botar em percentual e aumentar. Trouxe o meu percentual. Resultado agora vai ser a base líquida vezes o percentual. Ok. Agora a parcela deduzir. Veja que se manteve na mesma faixa. 2.987 está aqui ainda na terceira faixa, ok? Mas o resultado, a base é diferente. A parcela deduzir, eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz antes. Onde for o J, eu vou mudar pelo L. Tudo bem, eu tenho a opção de digitar minha fórmula de novo, mas eu também tenho a opção de simplesmente aqui no bloco de notas fazer substituição e copiar e levar para lá de novo, ok? Venho aqui, ó, substituir o J pelo L,
e ele me trouxe a parcela a deduzir de novo. Vou colocar em valor. E agora eu venho aqui, ó, 445,80 menos parcela a deduzir. 75,40. Aqui demonstra para você que você tem que fazer uma análise. No cálculo normal, deu 77,70. No cálculo com desconto simplificado, deu 75,40. Qual o valor que eu vou descontar do empregado? Eu vou descontar do empregado ou do trabalhador o valor menor. Não posso fazer isso aqui, ó. Valor a descontar. Mais vantajoso. Vantajoso. Vou analisar as duas tabelas. Valor a descontar mais vantajoso. Vou pegar só 3 aqui. Ok? Aí eu boto uma fórmulazinha aqui com si, ó. Igual. E esse resultado maior do que esse resultado aqui, então esse resultado aqui, que é da tabela com desconto simplificado. Se não, o resultado com a tabela normal, ok? Se forem iguais, não vai fazer diferença. 75,40 foi mais vantajoso. Vamos fazer um teste? Se a gente aumentasse a base aqui, a alíquota, aqui faltou botar a fórmula, né? Aqui é o E, esse é o F. E aqui é o G, o H. Pronto. Vamos fazer um teste. Se eu aumentar minha base aqui para R$ 6.000 aqui no INSS, vim aqui para a planilha de INSS, mudou para 6.000, meu INSS virou 66592, ok? O imposto de renda, como é que ficou? 6.000 a base, 6.000 a base. As deduções legais, elas ficaram maior do que 528, ok? Então, o meu resultado aqui, na tabela normal, fica 529,77. E já na tabela de desconto simplificado, ficaria 619,84. Mais vantajoso, 529,77. É essa análise que o seu sistema de folha faz hoje. Qual é o mais vantajoso para o empregado e traga o mais vantajoso, ok? Então tá aí só a tabela de cálculo do imposto de renda automático, você pode salvar e conforme o valor que você colocar aqui no INSS, ele vai fazer o cálculo. É claro que você tem que aqui, ó, manipular os dependentes conforme a situação do empregado. Se ele tiver 2, 3, 1, 0, você tem que alterar aqui para o cálculo funcionar. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Um abraço a todos e até a próxima.